Relato Pedrinho da Praia. Autor Pablo de Salamanca. A partir de setembro de 1993, eu iniciava meu desenvolvimento mediúnico. A entidade da linha das crianças que se apresentou para me ajudar neste processo foi o Pedrinho da Praia. Ele explicava que vinha na irradiação de Xangô e de Iemanjá. De início, eu não sabia que ele estava basicamente me preparando para a chegada de outro Herê, o Zequinha da Calunga, cuja vibração estava mais afinada com a minha tarefa mediúnica, ligada a atividades mais densas. No entanto, aquela fase do Pedrinho da Praia foi de grande aprendizado para mim. Durou cerca de 3 anos, e neste período o menino espiritual realizou alguns trabalhos mais frequentes na chamada mesa de Umbanda. Alguns conteúdos dessas atividades chegaram ao meu conhecimento, ficando registrados na minha memória. O Pedrinho, sempre que possível, gostava de conversar com a minha tia Emereciana. Numa dessas oportunidades, enquanto incorporado, ele falou para ela que a tinha visitado à noite, enquanto minha tia dormia. Após esta informação, não demorou e Emereciana lembrou-se de ter sonhado, há 2 dias, com um pequeno menino. Ela narrou que a criança estava sobre um muro e parecia que ia cair. Isto fez com que ela fosse até ele, de modo a ampará-lo, impedindo uma suposta queda. Em seguida, Pedrinho sorriu e confirmou a experiência noturna fora do corpo da minha tia, dizendo que ela ouvira de fato. Entretanto, naquele dia, estava presente Sara, minha prima e filha de tia Emereciana. O Herê voltou sua atenção à jovem mulher, que era mãe de 2 garotos que, à época, não ultrapassavam os 10 anos de idade. Então, Pedrinho falou um pouco sobre as origens espirituais de seus 2 filhos, dando ênfase ao Gilberto, o mais novo, assinalando que ele era um espírito guerreiro. Comentou, inclusive, um aspecto bem interessante sobre uma espada que volta e meia surgia em nível sutil junto à cintura do garoto. Aquela ferramenta de combate, invisível aos olhos humanos, era arrastada por Gilberto em certas circunstâncias. Aqui faço um parênteses quanto a este fato narrado por Pedrinho, que, naquele tempo, explicou que aquele objeto sutil era decorrente da memória daquele espírito quanto a vidas passadas, quando empunhou a espada em reencarnações voltadas à guerra. Assim, aquela arma era plasmada no astral com alguma frequência por um acionamento mental inconsciente do garoto Gilberto. Hoje, além disso que a entidade apontou, penso que Gilberto deve também ter a proteção do campo vibratório correspondente ao orixá Ogum. Bem, retornando ao relato,
Sara ouviu com muita atenção ao Pedrinho da Praia, mas ela retrucou dizendo que tinha maiores dificuldades com o seu filho mais velho, o Laércio, que era frequentemente rebelde. E, em relação ao Gilberto, disse que era muito amoroso com ela, não causando maiores problemas e tendo quase sempre um legítimo bom humor. Neste momento, é necessário um adendo. Na verdade, na época, Sara desconhecia que tinha forte dívida kármica com Laércio, enquanto que, com relação ao Gilberto, os laços anteriores eram bem mais positivos. Voltando à conversa entre a entidade e a minha prima, Pedrinho reafirmou que Gilberto era um espírito muito guerreiro e que o futuro iria mostrar isso. A seguir, ocorreram outros diálogos, mas não são relevantes para este relato. Os anos se passaram, na realidade mais de 2 décadas, até chegarmos à data de 5 de outubro de 2019. Este dia era um sábado e eu iria visitar a tia Emericiana, que se encontrava numa instituição geriátrica. Eu me dirigia para lá com o filho dela, meu primo Márcio. Quando o carro foi estacionado, Márcio comentou comigo que Gilberto, filho de Sara, agora um homem feito, visitaria Emericiana num outro dia. Márcio colocou que Gilberto era bombeiro militar e que trabalhava próximo da casa de repouso onde se encontrava minha tia. Ao ouvir isso, algo aconteceu na minha mente. Recordei repentinamente quase tudo o que descrevi desde o início deste relato. Naquele instante, eu acabara de decidir que precisava escrever sobre esta ocorrência acontecida há mais de 20 anos. Pedrinho da Praia, na década de 90, havia dito que, no futuro, o aspecto guerreiro de Gilberto iria se manifestar. Hoje, ele é um soldado do fogo. O jovem, nesta vida, resolvera trocar a velha espada de outrora, que ainda se plasmava em sua cintura enquanto criança, pelo combate a incêndios. Provavelmente, no passado, Gilberto tirava vidas. Agora, veio com um dever íntimo de salvar vidas. Por fim, assinalo que estou bastante satisfeito em compartilhar este caso. Sou grato pela vivência com o Pedrinho da Praia e pelo tempo que esteve comigo naquele início do meu desenvolvimento mediúnico. Salve Pedrinho, onde quer que esteja. Oni beijada!